Fala, meu peixe, meu concurseiro e concurseira, estamos de volta para dar continuidade a esses estabelecimentos prisionais, né? Aqui da Lei de Execução Penal, esse tema massa, que você tá viajando, né? Dentro desses estabelecimentos, dentro não, pô, deixa de loucura, lá dentro é para o preso, beleza? Então, ó, viaja, mas só dentro da LEP, tranquilo? Para você aplicar a execução e não sofrer a execução, beleza? Então, vamos lá. Vamos continuando. Agora a gente vai falar de casa do albergado. Casa do albergado. A gente já mandou o preso para o regime fechado. A gente já mandou o preso para o regime semiaberto. E agora a gente vai mandar ele para o regime aberto, né? A gente vai dar uma aliviada para ele, beleza? Tranquilo? Então vamos que vamos. Vamos ver isso aqui. O que é que diz a Lei de Execução Penal sobre a casa do albergado e o que é isso? Vamos lá, vamos ver, né? Tu sabe, então vamos ver. Está lá no artigo 93 da Lei de Execução Penal. Vou trazer a Lei de Execução Penal, depois a gente vai dar uma passeada lá no Código Penal. Tranquilo? Então se liga aí na tela, me acompanha e vamos ler. Ó, a casa do albergado, destina-se. A destinação é para quem? Cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto. Regime aberto. E a pena de quê? Limitação de fim de semana. E a pena de limitação de fim de semana. Então, vem comigo aqui. Ó, a gente já viu uma diferença. A gente estava falando de quê? Pena privativa de liberdade, certo? Pena privativa de liberdade. Aqui, mas chegou no regime aberto, ainda continua, pena privativa de liberdade em regime aberto. Só que a casa do albergado, além, né? Ela se destina, além desse preso aqui, que está no regime aberto, cumprir uma pena privativa de liberdade, além disso, ele vai lá para a restrição de direitos, né? Ele vai lá para a restrição de direitos. Qual é a pena do cara? A pena é limitação de fim de semana. A pena de limitação de fim de semana não é uma privativa de liberdade, e sim uma restritiva de direitos. Por isso que diz que ele se destina ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto e da pena de limitação de finais de semana. Isso aí é uma restritiva de direitos, onde o elemento ele vai ser recolhido, ele deve ir para a casa do albergado e deve ser recolhido ali durante 5 horas no final de semana, no sábado e domingo, ele fica lá durante 5 horas assistindo palestras educacionais, cursos, né, e etc. Beleza, isso aí é uma restrição de direitos e não uma privativa de liberdade. Tranquilo? Então, presta atenção nesse detalhe, anote isso aí, certo? Porque a casa do albergado, além, né, ela se destina, além do preso condenado à pena privativa de liberdade no regime aberto, também aquele que foi condenado a uma restritiva de direito, aquela limitação de fim de semana. Tranquilo? Então, volta comigo na tela e presta atenção aí no artigo 99. Vamos 94, né? Agora, 94. Vamos só. Vamos lá, ó, vê só. O prédio deverá situar-se. Então, ele tem que ser construído aonde? Em centro urbano, separado dos demais estabelecimentos e caracteriza-se pela ausência de obstáculos físicos contra a fuga. Vê só, vê que negócio é esse? Vê. A gente viu que as penitenciárias, elas são construídas aonde? Eita, pô, penitenciária. A penitenciária ela é afastada de centros urbanos, sim ou não? Sim, ela é afastada de centros urbanos. E a cadeia pública? A cadeia pública ela é próximo de centros urbanos, próximo a centros urbanos, próximo. Aí a colônia agrícola industrial, eita porra, não lembro não. A lei não fala nada, só diz que é uma colônia agrícola industrial e ponto. Beleza? Mas a casa do albergado, que a gente acabou de ver, é no próprio centro urbano. Vê? Então vamos lá. Anota, né? Anota, porra. Então vê só. As cadeias públicas,
elas são próximas dos centros urbanos, as cadeias públicas elas são próximas dos centros urbanos, as penitenciárias elas devem ser afastadas de centros urbanos, né? E as colônias agrícolas não fala nada, e as casas do albergado é no próprio centro urbano, tranquilo? Beleza? E a limitação de fim de semana, como você já viu, é durante 5 horas, o camarada fica 5 horas lá na casa do albergado, durante 5 horas, né? Nos finais de semana. Então, isso é uma restritiva de direitos. Mas existe aqui no artigo 94 mais uma observação que você precisa levar para a sua prova. É que essa casa do albergado, ela é caracterizada pela ausência de obstáculo, né? Não existe obstáculo físico contra a fuga, porque o preso ele está no regime aberto. Então, ele precisa ter senso de responsabilidade. Ele próprio tem que ser responsável. Ele não pode fugir. Mas não tem nenhum obstáculo que impeça contra a fuga. Isso é uma característica importante, né, que você precisa saber aí da casa do albergado. Tranquilo? Então, vamos passando aqui. Vamos lá para o artigo 36, certo? Do Código Penal, como eu falei que ia trazer o Código Penal aqui. Então, vamos ver o que diz o artigo 36 do Código Penal, está na tela aí para você. O regime aberto baseia-se na autodisciplina, foi o que eu acabei de falar, e senso de responsabilidade do condenado. Então, por isso, vem comigo aqui, né? Por isso que existe ausência de obstáculos físicos. A casa do albergado não existe obstáculo físico contra a fuga. Porque o preso precisa de quê? Está aí o artigo 36 para te responder. Ele precisa de autodisciplina. Ele precisa de um senso de responsabilidade. Ele tem que ser responsável e saber que ele não pode fugir. Ele está no regime aberto, beleza? Então vamos ver aqui, vem comigo no parágrafo 1º. O condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar. Isso aqui ele deverá, a gente já viu, né? Lá na aula de trabalho do preso. Frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga. Então, isso aqui a gente viu no trabalho do preso, certo? E o preso, ele deverá, é uma obrigação dele trabalhar, né? A gente viu lá na progressão de regime que o preso, dos requisitos para que ele possa progredir para o regime aberto é que ele possa imediatamente conseguir um trabalho, né? É claro que imediato ele não vai conseguir, porque quem está fora, quem está solto, não está conseguindo emprego, imagine quem está saindo do sistema prisional. Mas isso é o que diz a lei, beleza? Então, ele deverá trabalhar, ele tem que trabalhar, e esse trabalho ele é fora do estabelecimento, né? A gente viu que no regime semiaberto, o preso ele pode trabalhar, né? Ele pode sair para trabalhar, já que no regime aberto, casa do albergado, ele deverá sair lá de dentro para trabalhar. Tranquilo? Então, vê, caracteriza-se por ausência de obstáculos físicos contra a fuga e o preso ele deve trabalhar. Se ele deve sair para trabalhar, para que obstáculo físico contra a fuga, né? Se no outro dia ele vai estar lá na rua, ele pode sair para trabalhar, tranquilo? Então ele vai ser recolhido durante a noite e nos dias de folga, mas está lá aberto. Se ele quiser fugir, ele vai fugir, mas ele precisa ter autodisciplina, senso de responsabilidade, tranquilo? Então vamos seguindo aqui, vamos adiantar aqui. Vamos voltar aqui para a Lei de Execução Penal e a gente vai ver aqui algumas regras do regime aberto. Tá aí, ó, artigo 114. Olha o que o artigo 114 vai dizer. Vê. Somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo. Foi o que eu falei, certo? Apresentar pelos seus antecedentes ou pelo resultado dos exames que foi submetido fundados indícios de que irá ajustar-se com a autodisciplina e senso de responsabilidade ao novo regime. Vê,
o que eu acabei de falar, o que eu acabei de ler no Código Penal, né? No Código Penal, a gente viu aqui também na Lei de Execução Penal, no artigo 114. Então, regime semiaberto, no regime aberto, né? Perdão, no regime aberto, ele precisa estar apto ao trabalho, né? Ele tem que comprovar que já está trabalhando ou que ele está ou que ele tem a possibilidade de trabalhar imediatamente, né? O que diz a lei, na prática, é claro que não dá para ser dessa maneira. Mas vamos lá. E ele tem que ter um ajuste, e ele precisa se ajustar, né? Perante a sociedade, ter autodisciplina e senso de responsabilidade, como a gente já comentou. Vamos passando adiante, vamos lá para o artigo 15, 115, né? Vou tomar uma dose de água e a gente vai seguir. Vamos lá. O juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias. Então, além dessas condições que a gente vai ver aqui, essas condições que a gente vai ver são gerais e obrigatórias, certo? Essas daqui são obrigatórias, gerais e obrigatórias. Além dessas, o juiz pode estabelecer condições especiais, tranquilo? Então, vamos ver aqui qual é as condições para que o preso ele possa seguir lá para o regime semiaberto. E onde é que ele vai cumprir o regime semiaberto? Vamos lá? Na casa do albergado. Muito bom. Então, vamos lá. Parágrafo 1º, o inciso 1º diz: permanecer no local que for designado durante o repouso e nos dias de folga. Beleza. Tranquilo. Sair para o trabalho e retornar nos horários fixados. Então, o juiz ele vai fixar horários, né? Para que esse elemento ele retorne para a sua casa. Não se ausentar da cidade onde reside, não se ausentar da cidade onde reside sem autorização judicial. Então, ele vai dar o endereço aonde ele vai ser encontrado, né? Quando ele vai lá para o semiaberto. Quando ele vai lá para o regime aberto, né? Ele vai deixar o seu endereço, seu telefone, todos os seus dados possam ser encontrados nessa localidade aqui, né? Tem as regrinhas lá. Então, pronto. Aí o juiz vai dizer, beleza, você não pode se ausentar da sua cidade, esse endereço aqui, tá aqui, sua cidade, sem minha autorização. Então, para você se ausentar da cidade, precisa da autorização judicial. Tranquilo? Então, vamos lá. Voltando aqui para o slide. Comparecer a juízo para informar e justificar as suas atividades quando for determinado. Então, ele precisa comparecer ao juízo, né? Ele precisa ir lá no juiz para informar e justificar as suas atividades. O que é que ele está fazendo? Ele precisa o quê? Trabalhar. Ele precisa sair para trabalhar. Então, ele vai lá e justifica as suas atividades. Tranquilo? Então, é isto. Vamos agora para mais uma unidade prisional, mais um estabelecimento prisional. E a gente está chegando ao fim desse bloco, desse tema, que é muito massa e muito importante para a tua prova. A gente já saiu daqui, né? Pena privativa de liberdade no regime fechado, regime semiaberto, regime aberto, que a gente viu agora, a casa do albergado, né? E a gente vai entrar agora, na medida de segurança, aplicação de medida de segurança, né? O elemento ele foi aplicado uma medida de segurança porque ele é um inimputável, é um doidão, doido, acabou, cometeu uma merda, fez uma merda, cometeu um crime, uma infração, e aí ele vai ser submetido a o quê? A uma medida de segurança. E ele vai para onde? Tá aqui, no quadro. Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Hospital de Custódia. Tranquilo? Então, tá onde isso? Artigo 99 da Lei de Execução Penal. E eu já estou mandando para a sua tela. Vamos lá. Me acompanha aí, me acompanha. Vamos lendo. O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico destina-se aos inimputáveis e semi-imputáveis
referidos no artigo 26 e seu parágrafo único do Código Penal. Beleza, os inimputáveis e semi-imputáveis. Esses daí são os elementos que estão relacionados aqui com a medida de segurança, beleza? A medida de segurança vai ser aplicada a quem? Aos inimputáveis e os semi-imputáveis. Tranquilo? Tranquilidade. Foi lá o que disse a Lei de Execução Penal no artigo 99. Bem suave, bem suave. Hospital de custódia é tranquilo, que só tem doido, beleza? Aí entra mais um doido lá para ser polícia, pronto. Aí completou tudo, completou o time. Mas vamos agora para o artigo 26 do Código Penal, a qual a Lei de Execução cita, certo? Então vamos ler. Vamos ler. Tá aqui, ó, artigo 26, e eu já estou mandando para você ler comigo. É isento de pena o agente que, por doença mental, é o doidão, ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. E o parágrafo único vai dizer que a pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Isso aqui é só para você ver para onde a Lei de Execução Penal te mandou, né? É o link, Código Penal, tranquilo? Então, o semi-imputável e o inimputável, beleza? É para isso, para eles, a aplicação da medida de segurança, e eles vão cumprir essa medida de segurança em um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Quando se falar em internado, ó, sujeitos da execução penal, internado, quem é? Está internado aonde? Hospital de custódia, beleza? Quem é? Inimputável, semi-imputável. Ele sofreu o quê? Uma pena? Não, uma medida de segurança. Tranquilo? Então é isso aí. Vê que é sistemático o estudo da gente aqui, né? Ô, lei massa! Essa lei é show de bola. Se todas as leis fossem igual à LEP, a gente era doutor em direito, ó. Porra! Vamos lá para o artigo 41 do Código Penal, para a gente ver mais um pouquinho sobre o hospital de custódia. Vê só. Artigo 41 do Código Penal, certo? Não é da Lei de Execução Penal, tá aqui, ó. Código Penal. O condenado a quem sobrevém doença mental deve ser recolhido ao hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, a falta, a outro estabelecimento adequado. Beleza, vem aí comigo aqui. O que quer dizer o Código Penal? Quer dizer que, vê só, o elemento que está aqui, ó, ele está cumprindo uma pena privativa de liberdade em regime fechado. Ele não está cumprindo uma medida de segurança, ele está aqui. Só que, durante o cumprimento de sua pena, ele vem ser acometido de uma doença mental. Aí o Código Penal diz que ele deve ser recolhido aonde? Para o hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Beleza? Então, presta atenção. Ó. Inicialmente, ele estava cumprindo uma pena aonde? Ele é do regime fechado. Regime fechado cumpre pena aonde? Isso, guerreiro. Penitenciária. Ele estava na penitenciária, tranquilo. Penitenciária é o local que ele vai iniciar o cumprimento de sua pena. Tranquilo. Só que aí veio uma doença mental, ele ficou doido. E acontece? Acontece, viu? Acontece com policial, quanto mais com preso. Acontece, ó. Ficou doidão. O Código Penal diz o quê? Que ele deve ser recolhido para um hospital de custódia. Tranquilo? Então presta atenção. Ele pode ir? Pode, desde que fique doido, desde que venha doença mental sobre ele. Tranquilo? É isso que diz o artigo 41 do Código Penal. Aí a gente vai lá para o artigo 100 da Lei de Execução Penal. Tá na tela.
artigo 100, né? A Lei de Execução Penal agora diz que o exame psiquiátrico e os demais exames necessários ao tratamento são obrigatórios para todos os internados. Ó, internados, né? Eu falei de quê? Dos sujeitos da execução. Vê como a aula é massa. Lá no início, né? Quando você ainda estava se arrastando com medo da Lei de Execução Penal. Aí a gente chegou, falou alguns conceitos e nesse conceito eu falei sobre os sujeitos passivos da execução penal. E um deles é o internado, né? Existe o preso e aí o preso tem o condenado e o provisório, que agora você já sabe tudo sobre o preso, condenado e o provisório, né? Porque agora você sabe até onde eles irão cumprir pena, né? E existe o internado. O internado é quem? Quem está cumprindo a medida de segurança. E agora você também já sabe onde o internado vai cumprir a pena. E é aonde? Pena não, a medida de segurança. E é aonde? Hospital de custódia. Aí aqui diz que os exames psiquiátricos, né, e os demais exames que seja necessário ao tratamento desse indivíduo. Se ele está no hospital, você lembra, hospital é para quê? Tratamento. Então, ele está no hospital de custódia, é o doidão, ele precisa fazer os exames psiquiátricos e os demais exames que seja necessário. Então, esses exames eles são obrigatórios para todos os internados. Está cumprindo medida de segurança, está internado no hospital de custódia, é obrigatório fazer os exames necessários, né? E o exame psiquiátrico. É obrigatório. Todos. Entrou no hospital de custódia, tem que fazer um exame psiquiátrico e os outros exames que sejam necessários obrigatoriamente. Beleza? Tranquilidade? Então, meu povo, nós terminamos aqui, né? Esse tema, mas a gente vai responder algumas questões. Se ligar aí na tela, você vai ler enquanto eu tomo uma aguinha, certo? Então, tá aí a primeira questão. Pronto, vamos lá. Já deu para você ler, né? Se não deu, você vai dar uma pausa e eu vou ler com você agora. A penitenciária destina-se ao condenado a pena de reclusão em regime fechado. Até aqui você acha que está certo ou que está errado? Está certo, certinho, né? Então vamos lá. Enquanto que a casa do albergado destina-se ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto. Vê, casa do albergado, ele vai para quem? Regime aberto. Regime aberto. E da pena de limitação de fim de semana. E aí? E o que você acha? O que você acha dessa questão, meu amigo? Diga lá, minha amiga. Você acha que está certo ou que está errado? Depois dessa aula, se você errar, você tem que levar uma porrada, certo? Então, ó, comece a pagar logo 10 se você errou aí. Vá, comece a pagar logo 10, filme, me marque e poste, porque você cagou o pau, certo? Então, vem comigo aqui. O que a questão diz? Traz aqui tudo aquilo que a gente já aprendeu. Diz que a penitenciária é destinada a quem? Ao condenado, a pena de reclusão. Ainda fala, ó, reclusão, né? Porque se fosse detenção já estava errado, porque regime fechado não cabe reclusão, não cabe detenção, né? Então, vamos lá. Reclusão em regime fechado. Show de bola. Enquanto que a casa do albergado destina-se ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto. Casa de albergado, regime aberto. E quem? Limitação de final de semana. Eu falei isso ou não? Sim, você tá safo. Eu tenho certeza que você acertou. Eu tenho certeza que não vai ter nenhum vídeo pagando 10 flexões, porque vocês acertaram todas. Beleza? Então vamos lá. Essa questão aqui, ela tá correta, né? Então vamos marcar aqui como correta. Vou colocar a minha caneta. Chega caneta, bora canetinha. Vamos lá, espera aí. Ponteiro, pronto, caneta. Ela está correta, certo? Questão certinha. Vamos para mais uma. Opa, pulou errado aqui. Vamos para mais uma. Se liga nessa aí, ó.
Vamos lá, ó, vem comigo aqui. Vamos lá, ó, conforme disposição expressa da LEP, certo? O preso condenado a cumprir pena privativa de liberdade em regime semiaberto não poderá cumprir a reprimenda em casa de albergado. Vê, não poderá, certo? Não poderá. E aí, essa questão ela está correta, né? A questão está correta. Eu tenho certeza que você acertou essa questão, porra. Porque a gente acabou de ver, a gente viu agorinha sobre esses estabelecimentos prisionais, certo? Então, ó, o que diz aqui a questão? Conforme disposição expressa da LEP, o preso condenado a cumprir pena privativa de liberdade em regime semiaberto, ó, pena privativa de liberdade em regime semiaberto, ele não poderá cumprir a pena, a reprimenda, né, a pena, em casa de albergado. Por que ele não pode? Porque para o semiaberto é uma colônia agrícola, industrial ou um estabelecimento similar, né? E não uma casa de albergado. A casa do albergado é para o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto e não semiaberto. Beleza? Questão correta. Questão correta. Tá aí no slide. Vamos colocar aqui o gabarito. Questão correta, certo? Questão correta. Já que passou o slide, vamos continuar aqui. Ó, a falta, isso é STF, certo? STF. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. O que significa isso? Eu trouxe isso aqui para você, só para você saber que o STF diz que a falta de estabelecimento penal adequado. Não existe um estabelecimento adequado à situação daquele preso, né? A gente já viu os estabelecimentos e para cada preso desse aqui, para cada situação dessa existe um estabelecimento. Mas a falta daquele estabelecimento adequado não autoriza a manutenção, né, a permanência daquele preso no regime que ele está, né, na situação que ele está, na unidade prisional que ele está, no estabelecimento prisional que ele está, que seja mais gravoso. No regime mais gravoso. Então, vê só, se esse preso que está no regime fechado, ele progride para o regime semiaberto, só que o Estado ele não existe no Estado uma colônia agrícola, um estabelecimento pelo menos parecido. Aí o STF diz que isso daí não significa que o preso vai continuar aqui, não. Viu? Não autoriza a manutenção do preso aqui. Se ele está no regime fechado e ele está no direito de ir para o semiaberto, ele precisa ir para o semiaberto. Se não tem estabelecimento, problema, né? No pior, ele não pode ficar. Ele pode ir para um aberto, por exemplo. Beleza? Tranquilo? Então é isso aí, pessoal. A gente encerra por aqui esse bloco e o tema. E eu espero você no próximo tema com muito carinho. Um cheiro para você. Fica com Deus e estuda que dá certo. Tamo junto.